gente ter pensado num podcast de saúde, né? Que é algo muito abrangente, mas tem me feito poder falar da medicina, da vida, e chamar para conversar pessoas que fazem parte eu convivo do tanto dia a dia. na questão profissional, mas também na questão pessoal, né? No dia a dia. E hoje a gente tem o ícone, né? O ícone. O nosso amigo superstar. Atual estrela da companhia. Estrela da companhia. Responsabilidade. Tá vendo? Atual superstar macaense. O meu amigo Dr. Gleison Guimarães. Bom, acredito que todo mundo conhece, mas a gente está falando, né, Gleison, hoje, com a questão da internet, a gente fala até para o mundo, né? A gente não tem nem noção, né, às vezes, de quem a gente pode estar atingindo. Mas o Gleison é pneumologista, médico especialista em sono. Quer dizer, a gente vai conversar muito sobre essas questões. Gleison tem uma história profissional assim irretocável. Tem o sucesso que ele atinge é mais do que merecido. Fez por onde? Eu falo, né, porque sou um pouco mais velho do que ele. Sou bem mais velho, mas eu não falo que eu sou muito, lá, não. E, na verdade, desde o início da vida dele, cheguei aqui um pouco antes, né, de volta de São Paulo, ele foi nosso acadêmico e ele já era diferenciado, né, já tinha vários perfis que, sem dúvida nenhuma, seria um médico acima da média. E graças a Deus hoje em Macaé o nosso sarrafo, a nossa média, né, médica tem subido, né? Não é assim, com todo respeito a diversos lugares e profissões, mas não é qualquer profissional hoje que chega em Macaé e vai trabalhar, que está em Macaé e consegue se manter no modelo que graças a Deus a gente tem conseguido Agora, atingir. profissionais de Macaé são requisitados já para ir para fora, né? Isso, sim. Ou seja, a gente inverteu, como a gente já conversou em outros podcasts. Gleison, né, é casado com uma médica espetacular também, uma pessoa que eu adoro, da Michelle, tem 2 filhos. E a gente vai, Gleison, primeiro começar te dando aí, né, o microfone para um oi. Né, pode ser mais falar, com oi, pode ficar tranquilo. Óbvio, para poder falar com as pessoas, para que depois a gente possa ir andar um pouquinho nessa trajetória toda aí. Um grande abraço, querido. Beijo no coração. Você sabe que, né, você é um irmão. Já cansei de falar sobre isso, né? Falo isso para todo mundo, porque realmente a gente é muito, né, muito amigo e a gente caminha junto, né? Sim. E isso é uma honra para mim e uma honra estar aqui a convite de vocês, porque acho que falar sobre sono é maravilhoso, falar sobre medicina respiratória é sempre maravilhoso. Cheguei ainda mais cochilo antes de vir, para ficar tranquilo, depois te liguei, tudo certo. Bom, isso sempre ajuda, né? Cochilo poderoso é sempre bom. Sempre bom. E, então é uma honra estar aqui, né? Queria agradecer a oportunidade de poder falar na minha cidade, né? Porque isso também é sensacional, né? Honrar a cidade em que a gente nasceu, a cidade em que a gente viveu. Certo. E a cidade que me deu tudo que eu tenho até hoje, né? Minha família veio daqui. Tudo que eu conquistei até hoje e veio por aqui. Então, gratidão aí por estar participando desse podcast esperado, porque eu estava ansioso para chegar aqui, poxa. Estava mais ansioso que a gente eu também, controlado. Isso assim, que o Gleison acabou de falar agora, é muito legal e muito interessante, porque essa é uma característica deles, né? Tanto certo. Dele quanto da Michelle, quanto do sogro dele, que sempre foi um empreendedor, né? Eles também, além da medicina, empreendem em outras áreas. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram a grana e colocaram aqui. Né? Ou seja, acreditam na cidade, nos trouxeram, né? Eu estou falando porque eu sou cliente, né? Assim, da Forno de carteirinha. De carteirinha no dia a dia. Né? Eu me lembro, são histórias muito de amigo mesmo, uma vez você colocar os pães assim, à mostra, e era igualzinha, né? A que eu tava vendo lá. Aí eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, cara, eu tô muito emocionado, porque, eu tô aqui, né, no congresso, tomando meu croissant, meu cafezinho, para poder ir pro metrô. E tô vendo que vocês, levaram para Macaé
Um pouco daqui. O conceito parisiense, francês, de começar o dia, né? E aí ele, você sabe, Júnior, poxa, sempre que a gente vai, a gente amava procurar as boulangeries, amava procurar... E na mesma rua tinha uma outra loja só de queijo, de tortas, etc e tal. Eu falei, cara, Gleice, essa aqui é a próxima. A próxima. Eu falo que essa história de pão é engraçado porque, poxa, as primeiras vezes, né, que a gente foi para a Europa, dinheiro extremamente contado. Até hoje é dinheiro contado, mas naquela época era muito mais contado. Mais contado mesmo. E aí a gente comia pão. De manhã? De tarde. No almoço? Legal, da noite. Legal. E aí a gente virou tipo fã de pão, né? Porque, poxa, você me contou essa passagem, uma vez ali a gente tava no ilhote e você me contando, aí você foi falando, vou fazer a panela, vou isso, vou eu falei, aquilo. pô, eu me apaixonei por pão, né? Então essa é a culpa, né, de termos pensado na forno, né, e trazido a forno como a primeira padaria de fermentação natural da cidade, né, com todo essa coisa, né, que faz com que um pão realmente bem feito, né, de fermentação natural, que faz bem para a saúde. Faz bem pro coração. Faz bem pro coração. Não, eu acho assim, o início, né, dessa conversa, porque o podcast é um bate-papo. A gente pode falar. Ela tem um pouco dessa característica, assim, do orgulho que eu tenho de ver essas transformações. Agora, eu acho assim, vamos lá, né, entrar um pouquinho ou começar essa coisa de saúde. Dizer assim, eu acho que assim, todo mundo já conhece ou já vê hoje, né, essa história e essa característica do Dr. Gleison atuando, etc. Mas eu acho que era legal, e é legal, as pessoas conhecerem como é que começou, né? Assim, por que você decidiu ser médico? Quando que foi? Na infância, na adolescência, o que aconteceu, para onde você foi, como é que foi a sua formação, e o que né, te fez pensar nas especialidades. Assim, um pouco da história da Pneumo eu conheço, porque eu era do Fundão, né? E já... Né, a gente já sabia que depois, né, você foi residente de gente que estudou comigo, sim, que sempre trabalhou comigo e tudo, e aí as pessoas já falavam do nível, né? Mas aí eu queria ouvir um pouco da história lá desde o início. Sim, eu acho que eu pensei em ser médico desde que eu nasci, cara. Assim, é muito interessante isso porque eu falo que eu não seria outra coisa que não médico, e uma história que eu gosto muito de contar é que na alfabetização, eu me lembro que eu alfabetizei pela uma escola que chamava Arca de Noé aqui, né? Eu fiz Pica-Pau e depois eu fui para Arca de Noé. E na Arca de Noé a gente tinha a escolha das profissões naquele dia em que a gente, né? Na comemoração do ano da alfabetização, né? E eu tinha certeza que eu ia conseguir ser médico naquele ano. E aí eu não consegui ser médico porque já tinham escolhido o coleguinha uniforme médico, branco, o coleguinha médico. Mas Deus é tão bom comigo e sempre foi, desde sempre, que Ele me deu o uniforme de marinheiro. Olha. E aí eu consegui, ali na alfabetização, estar de branco. Você vê como que é interessante essas coisas. Depois, é claro, essa coisa da medicina, e eu me lembro muito disso, né? Desde pequeno, todo mundo quando perguntava, Gleice, você pensa em ser o quê? Né? Aquela coisa de, né? O que você pensa em ser quando crescer, né? Antes era muito mais forte isso do que hoje. Eu sempre falei, eu quero ser médico, eu quero ser médico. De certa forma, eu entendo que eu me lembro muito de sempre estar estudando muito. E eu me lembro muito dos meus pais nunca me pedindo para estudar. Assim, eu nunca fui uma criança que deu trabalho para os meus pais porque eu nunca pedi para que... Né, eles nunca precisaram pedir para que eu estudasse. Eu tinha muita vontade de ter uma vida diferente daquela que eu via acontecendo ali. Certo. Né, meus pais são comerciantes, minha mãe professora e comerciante, mas muitas coisas que eu acabava vivendo... eu pensava muito em transformar. Eu pensava muito em não fazer daquela forma. Aprender com aquilo e melhorar. Exatamente, assim. Eu sempre falei muito que eu agradeço muito a Deus por ter aprendido e ter me dado a oportunidade de aprender em muitos momentos em exemplos reversos, né? Certo. Então, a medicina, de certa forma, sempre me acompanhou como sendo a grande possibilidade que me faria alçar os voos que eu desejava desde pequenininho, né? Certo.
E aí, bom, fui caminhando, sempre estudando demais. No terceiro ano eu consegui ir para Niterói, né? Meus pais conseguiram que eu estudasse numa escola... Porque na época a gente não estudava aqui em Macaé. Exatamente. Ainda tinha todo esse processo. Você podia sonhar, você podia vislumbrar, mas não era só o dinheiro da faculdade ou passar por uma pública, não, você tinha que ter a moradia, tinha que ter aí dar a volta, ou ficar. A gente sabe que era bem mais difícil. E a minha criação, Pedro, foi uma criação de muitas restrições, assim, restrições inclusive mesmo de que minha mãe vivia sempre numa questão de muita insegurança, né? Então isso fazia com que ela tivesse um pouco mais de cuidado. Então assim, o cuidado sempre foi muito forte na minha casa. Certo. E aí a possibilidade de ir embora, estudar fora naquele momento era de muita coragem, né? Tanto minha, estudar fora, eu estudei muito. Eu me lembro que eu estudava sei lá quantas horas por dia nesse terceiro ano, né? Que foi o meu pré-vestibular. E aí consegui passar na faculdade que, de certa forma, era a faculdade que eu queria, porque foi a faculdade de Campos, que era uma faculdade muito próxima a Macaé. Certo. Era uma faculdade que me dava, naquele momento em que eu era muito dependente dos meus pais, e a proximidade de estar a uma hora de casa. A possibilidade de ir e vir também, sem ter aquela... Você poderia até ficar um dia lá, mas você tinha que retornar e tal. E o suporte e a presença também. Eu falo que eu agradeço muito a Deus porque foi tudo feito da melhor forma, sabe? E naquele momento eles tinham condição de bancar aquele ensino, né? Aquela faculdade na época, que foi a Faculdade de Medicina de Campos, que eu sou muito grato por ter feito e eu tenho amigos, né, até hoje, né, da turma. Então, foi maravilhoso nos 5 anos que eu passei em Campos. No final disso, no 6º ano, eu já pensei em voltar para o Rio. E aí, bom, fui para o Hospital Geral de Bom Sucesso. Certo. E foi lá que abriu o meu horizonte para as possibilidades de especialidades, né? Aí você fala, poxa, Gleice, tá, beleza, tá terminando a faculdade, e aí, o que você quer fazer? Eu sempre gostei muito da pediatria, mas por um determinado momento grande até eu me apaixonei. Você tem facilidade com criança. Eu gosto muito de atender criança, eu gosto muito de atender criança até hoje. Depois eu acabei fazendo um pouco de pediatria, né, de pediatria. Mas eu gostei muito da cardiologia também. Então, poxa, teve um momento que eu fiquei muito intervencionista, fazendo cardiologia. Depois eu gostei da infectologia. E eu costumo dizer que, pelas especialidades que eu passei durante a faculdade, durante o internato, eu quis fazer todas elas. Certo. Eu me apaixonei por todas elas. Não teve uma especialidade médica que eu falei, essa aqui eu não faria. Eu passei por praticamente todas elas. Querendo fazer, né? Querendo ser especialista naquilo. E isso, de certa forma, eu acho que me fazia me dedicar muito naquele momento em que eu estava passando por aquela especialidade, né? Com aquele professor, com aquele grupo ali de que estava estudando aquele tema específico, né? A infectologia também, no advento da AIDS, me fez muito próximo dessa doença que naquele momento era muita dor, né? Porque a gente não tinha perspectivas terapêuticas grandes. Era tudo muito experimental e zero. Exatamente. Então, assim, eu tive a oportunidade de experimentar bastante as possibilidades de diversas carreiras. Mas eu conheci um professor lá em Bom Sucesso, que era um professor que sabia muito radiologia. E ele era um apaixonado pelo raio-x de tórax. Então, só para eu entender, quando você acabou a graduação em Campos, você já foi fazer... O sexto ano da faculdade, a gente que tinha melhor CR poderia escolher para estar nos hospitais federais do Rio à época. E aí, como eu tinha um CR bem alto, né, porque eu estudava muito realmente, eu acabei escolhendo estar no Hospital Geral de Bom Sucesso, que foi uma baita escola, né? Eu falo que você foi fazer uma parte de internato lá? Eu fui 1 ano de internato, eu fui lá no Geral de Bom Sucesso. Então foi uma escola, foi onde eu né, fiz muitos procedimentos invasivos, puncionava muito, entubava muito. Eu virei um intervencionista naquele ano, ali naquele momento, né? Isso me deu muita segurança, porque o Hospital Geral de Bom Sucesso era dono de uma emergência extremamente lotada à época, né? Na beira da Avenida Brasil, onde circulavam pacientes graves o tempo todo, né? Então, foi uma baita escola. E lá eu conheci esse professor que interpretava a radiografia de tórax como ninguém. Ele era um apaixonado por radiografia de tórax, tomografia estava começando naquela época, né? Mas radiografia de tórax ele falava a história do paciente. Aquilo que me encantava mais, né? Porque ele contava a história e aí contava o que ele via na radiografia. E aí me despertou para o tórax, né? Me despertou para questões respiratórias. Mas não foi nesse momento que eu acabei escolhendo, um pouquinho depois, né, ainda no internato, eu comecei a... Tinha um médico daqui de Macaé que eu admirava muito, eu admiro muito, que é o Michel nefrologista, Michel Haddad, que é um cara que é um
um ícone para mim, onde eu aprendi muita medicina. Ele, enquanto nefrologista, ele falava, você tem que ser nefrologista, você tem que ser nefrologista. Eu falava, rapaz, Michel pode ter razão. E eu comecei a estudar nefrologia. Minha grande dúvida lá na residência foi... eu vou convidar a Michel para vir aqui. Nefrologia e foi pneumologia, porque a pneumologia começou a ser realmente uma especialidade afim. E naquele momento eu vivia um grande dilema na minha vida, né? Assim, os dilemas das nossas vidas são muito relacionados aos nossos pais, né? E assim, e eu falo, inclusive no próprio Super Sono, no meu livro, eu dedico aos meus pais, porque se eu não devesse tudo a eles, eu pelo menos devo a vida, não, né? E eles te proporcionaram uma profissão tudo que não é a profissão deles. Exatamente. Júnior é médico, Exatamente. pai era médico. Eu sou de televisão, jornalista de comunicação, meu pai, toda a família da área de comunicação. Você já foi para uma área completa. E uma área cara, é caro, é difícil. Exatamente. E a gente complicado. Não tinha muita condição na época, né? Assim, papai e mamãe fizeram muito esforço, né? Assim, para conseguir fazer com que eu, né, seguisse, e com a ajuda de algumas pessoas, inclusive do meu sogro, que na época me ajudou, meu primo que ajudou e que na verdade, nem tinha uma ligação tão direta. Meu sogro nem sabia que seria meu sogro. Olha que interessante. Muito legal, hein? E aí, Deus é perfeito, né? E aí, bom, acabei escolhendo a pneumologia, e aí fiz prova para todas as universidades na época, né? Acabei passando em todas as provas que eu fiz, mas escolhi ficar no fundão, porque a pneumologia do fundão era muito forte e era chefiada por um professor seu, né? O Barros Franco, que eu falo com ele, né? Assim, ele, para mim, é o ícone da pneumologia brasileira, o grande... Além do ícone da pneumologia, assim, na verdade, por exemplo, eu, aluno do Barros Franco, sabia que não ia fazer pneumologia, etc e tal, mas Barros Franco era aquele cara que quando começava a dar aula, quando estava na enfermaria, era aquele exemplo do que é o Lorde, né? Do que o que ele falava, o que ele transmitia, não era apenas o conhecimento técnico, não. Era uma e realmente ele era aquele cara que parecia que estava numa pluma, né? Andando assim, até hoje. Até hoje? Até Nossa, hoje. Ele já deve estar com quase 80 anos, né? Eu acho que ele está com 70 e poucos, ele já deve estar, então. Mas ele está muito bem, eu tive com ele semana passada. Ele era magrinho, ele era... E aí eu quando soube, até por amigos meus e tal, né, que você já era um dos pupilos assim, maiores dele, eu falava, eu tenho certeza que esse menino vai explodir aqui. E assim, eu achava ótimo, né? Ele foi um grande exemplo, né? Assim, e eu tanto que foi ele que eu pedi para que me apresentasse no livro, né? Então eu tenho o prefácio do Gustavo Borges, mas tenho a apresentação dele, né? Porque a apresentação é dele, né? Do professor Barros Franco. Porque ele era, para mim, e é para mim, o maior exemplo da medicina, da forma como eu acredito que ela deve ser feita. Né? Assim, da forma íntegra, da forma com as crenças científicas que precisam estar estabelecidas para que a gente aplique, com uma vigilância muito grande dos seus pacientes cuidados. Né? Então, assim, ele para mim sempre foi a grande referência, por isso que eu pedi para que ele fizesse a apresentação do livro, né? Então sempre foi uma referência. E ali eu fiquei no fundão, 3 anos, né? Então fiz clínica, depois fiz a pneumologia. E eu sempre gostei de criança, né? E foi engraçado que durante a residência toda, os enfermeiros do andar, os médicos do andar, os técnicos do andar falavam: pô, Gleice, você é tão calmo, é tão tranquilo, e você tem maior cara de pediatra, né? Eu falava, rapaz, eu amo criança. Isso você vai carregar para sempre, não tem jeito. E aí começou até aquela coisa, e naquele momento eu já achava que eu voltaria para Macaé, né? Eu tinha essa missão, né, de voltar para minha cidade. Tinha aquela coisa muito forte naquele momento. E naquela época a gente não tinha pneumopediatra. Eu falei, bom, não tem como eu voltar para Macaé sem estudar pneumopediatria, né? Eu preciso estudar pneumopediatria. E aí foi quando eu conheci outro grande ícone da pneumopediatria brasileira, que é o professor Clêmax Couto Santana. E o professor Clêmax, que é um grande exemplo para mim, indiscutivelmente, na pneumologia infantil. Eu fiquei 1 ano com ele lá no IPPMG, né? Então eu decidi ficar mais 1 ano. Eu vinha a Macaé, trabalhava, e no final da semana, quinta-feira eu ia para o Rio e ficava lá no IPP. Até porque, assim, para as pessoas que não conhecem, o IPPMG sempre foi também um ícone na pediatria a nível brasileiro. Quer dizer, dentro da... por exemplo, quem já sabia que não iria fazer
pediatria, mas quando você passava no internato, os 6 meses que você passava no internato dentro do fundão, no IPPMG, não tinha como não passar a ter um respeito inacreditável por aquele serviço, né? Era o serviço, né? Ainda hoje né? É o serviço. E a pneumologia liderada pelo professor Clemax foi um grande aprendizado também. Aí eu falei, agora eu estou pronto para voltar. E aí foi quando eu voltei em 2002. Em 2002 eu voltei para Macaé. Depois da Copa, não foi? Exatamente. Eu lembro. Eu lembro, isso mesmo. Então, quer dizer, aqui a gente já sabe, né, como foi essa trajetória na pneumologia. E o que me sempre me chamou a atenção, assim, um pouco, quer dizer, foi em especial quando do nada, porque assim, você já trabalhava muito com a gente, né? A gente já trabalhava muito junto, você já tinha uma profissão e um respeito, e assim, um sucesso profissional na pneumologia muito alto, que, né, uma referência não só de uma cidade, mas de toda uma região, né? E aí, do nada, quer dizer, pelo menos para mim, assim, na época, do nada, a Gleice está indo para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, etc. e tal, e vai fazer sono. Aí eu... Sono? Porra, eu nem sabia que existia... Alguém estuda sono, né? Assim, e que tinha uma especialidade, assim, né, aquela coisa tipo, como especialista, né? Eu vou ser sincero, eu já tinha ouvido falar de polissonografia, mas meio que ouvido, assim, sabe? E eu mesmo falei, rapaz, qual é a relação que isso existe com a pneumologia? Qual não é? Isso é o que faz... E aí eu vou ter essa chance de te perguntar isso não sei quantos anos depois, né? O que te motivou, né? Você sempre foi um cara que, é aquilo que você falou, sempre gostar de estudar, sempre, né, vou oferecer a mais, né, ninguém chega onde você, graças a Deus, chegou e tal, não sei lá, do nada, né, humilde, mega médico, onde tem uma quase unanimidade das pessoas, dos meus clientes, de todos que a gente conhece, sobre o que você faz. Mas o interessante era isso, né, assim, por que um a mais? E você procurou o sono ou o sono que te encontrou? O sono me encontrou na sala de jantar da casa da minha avó, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Olha. Eu me lembro muito disso. Eu até conto isso numa palestra que eu fiz para a seleção do TED, que eu fiz há 3 semanas atrás, né? Para a seleção do Open Mic, né? Que vai ser em BH, o TEDx BH. Que eu vou participar do Open Mic dia 26 agora. Eu me lembro muito que eu estava na sala de jantar da minha avó e aí a sala de jantar lá, né, em Boa Esperança, a vovó já morava em Boa Esperança nessa época, pai de papai, tinha uma sala de TV do lado da sala de jantar. E aí vovó, meu tio, mamãe, minha irmã eu acho que também estava... Papai roncou muito alto no sofá, na sala de jantar, na sala de estar, né, na sala de TV. E aí eu perguntei à vovó, vó, papai sempre roncou assim? Né? Porque a minha dúvida era, eu via papai roncando sempre. E a Mas minha antes de dúvida você existir... Né? Desde criança papai roncava desse jeito e aí ela falou, meu filho, olha como que isso é uma dádiva. Olha como que ele dorme bem. O ronco é sinal de que ele dorme bem, que ele está entregue, literalmente, né, nos braços de Morfeu. Não foi isso que ela falou? Não, claro. Mas deu sentido. Foi mais ou menos aquilo que eu entendi, que ela reverenciava o sono e reverenciava o sono com ronco. Só que o que eu percebia do meu pai era um desconforto enorme no ronco. Eu percebia desconforto respiratório. Então, por isso que eu falo que a escolha pela pneumologia ela aconteceu. Primeiro porque os dois fumavam, né? Então papai e mamãe fumaram há muito tempo. Mamãe parou já tem mais de 20 anos, mas papai seguiu até mesmo a gente fazer o diagnóstico de câncer de pulmão. Mas naquele momento o sono linkou ali, né? Alguma coisa bateu com relação ao sono dele que não era bom. Mas ficou adormecido por muito tempo.
quando eu entrei na residência de pneumo no HU, foi muito engraçado porque uma amiga minha de residência, Ana Amélia, agora, na sexta-feira, lá no lançamento do livro, na Livraria Travessa, no Shopping Leblon, ela falou, Gleison, sabe por que eu faço sono? Ana Amélia é uma colega maravilhosa que faz sono legal. Também. Ela falou, sabe por que eu faço sono? Você lembra quem foi o primeiro médico, o primeiro colega que me trouxe um artigo de sono? Você lembra que foi você, né? Olha. E aí foi engraçado porque eu tinha contado essa história que a Ana Amélia me contou, me falou ali, porque o que eu fiz naquele momento lá na residência ainda? A gente tinha uma sessão clínica toda sexta-feira na residência, lá no 3º andar do HU. E a gente era responsável por escolher um artigo científico. Naquele momento era difícil conseguir artigo científico, né? Tinha que ir à biblioteca, tinha que ir lá no 12º andar, né? Para poder pegar a New England, que foi... Pô, hoje, né, eu leio artigo científico 3, 4 por dia, mas naquele momento era... terrível. Bom, e aí eu peguei um artigo do New England em que falava sobre a epidemiologia dos distúrbios respiratórios do sono. E por que o meu interesse naquele artigo da Terry Young? Porque o artigo da Terry Young colocava que as pessoas que... a prevalência, né, a frequência de pacientes, de pessoas com apneia do sono, girava em torno de 2% nas mulheres e 4% nos homens. E ela definia a apneia obstrutiva do sono. E quando eu li aquele artigo, eu falei, é isso que o meu pai tem. E eu achei aquilo tão interessante que eu decidi tirar cópia e distribuir para todos os residentes na época. E foi o que ela falou. E o primeiro artigo que eu li de sono foi você que me deu. E eu falei, cara, Ana Amélia, que maneiro, né? Porque, assim, uma história que depois de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, ela me lembrou disso. Eu tava aqui no meu guardado, né, no meu software, mas ela me lembrou isso na sexta-feira agora. Então me conectou com aquela visão, com aquela experiência que eu tive lá com a minha avó, em que ela falava do ronco. Por quê? Porque, de certa forma, naquela altura, eu já sabia que o ronco era um distúrbio respiratório, ou poderia ser um distúrbio respiratório do sono, né? Eu só não sabia que meu pai sofria muito com isso. Depois eu acabei descobrindo. Porque a gente sofre inconsciente, de certa forma, vai depois reverberando em outras partes do corpo, do organismo. E o ronco é um negócio muito louco, porque as pessoas acham que roncar é normal. Ainda acham. Você vê isso na sua experiência? Acham que roncar é normal, né? Então, hoje uma colega médica perguntou, mas o ronco na criança não é fisiológico? Eu falei, fisiológico para quem? Né? Porque roncar é péssimo. Para criança, pior ainda, porque faz alteração da anatomia orofacial e aí vai fazer com que essa criança, que poderia não ser um roncador no futuro, seja um roncador e um apneico no futuro. Eu lembro que meu pai roncava também, mas eu me liguei nessa coisa do ronco quando um irmão meu, eu sou o mais novo de todos, eu lembro uma vez ele dormindo e eu achei que ele tinha morrido, que ele sufocou no próprio ronco, engasga. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E as pessoas ainda reclamam muito da questão da polissono, de ter que ficar... O que você nota? Hoje, assim, muito menos... Com tanta experiência que você já tem. Eu acho que hoje, muito menos do que antes, né? Assim, a gente finalizou agora, esse mês, 20 mil polissonografias. Né? A gente já fez 20 mil polissonografias desde 2007. Então, a experiência em polissonografia é muito grande, né? Eu tenho muitos anos, 16 anos de laboratório do sono. Hoje eu tenho pouca reclamação, assim, sabe? Hoje as pessoas falam, será que eu vou conseguir dormir aqui? Mas como muita gente já fez e já dormiu, então a melhor Quebrou coisa aquela mística, então o pessoal já fala... Será que eu vou dormir cheio de fio, né? Todo amarrado? Dorme. E o que é mais maneiro, ainda mais agora depois que a gente reformou o laboratório, né? Que as pessoas falam, Gleison, dormir melhor aqui do que em casa. Que bênção! Eu acho que foi 2010, eu fiz uma simulação com você lá, não fiz? Eu fui fazer uma matéria... Isso aí. Aí eu fiquei, né, precisava de um modelo. Eu dormi bem. Eu já tenho uns 5 anos. Você não é novidade, né, João? Gostou do Você dorme fácil, né? Mas essa coisa, você vê como é que era interessante mesmo. Assim, antes da minha cirurgia bariátrica, eu roncava muito. Depois... A obesidade tem uma correlação, tabagismo, obesidade... São fatores de risco. Asma, tabagismo, obesidade, idade, né? Então, quanto mais a gente avança na idade, mais probabilidade de ronco. São os fatores... Idade e peso são os piores fatores para ronco e apneia, né? São os que geralmente aumentam o risco. Mas então, quer dizer, beleza, o sono te achou. Mas aí,
Quando que você, assim, tomou essa virada de chave naquela época? Não sei se foi, assim, em 2010 ou 2011. Foi em 2006. Ah, foi em 2006. Aí em 2006, eu cheguei em Macaé, né? Eu voltei para Macaé em 2002. Em 2006, eu já a rotina da UTI, né? Já coordenador da UTI do Hospital na verdade, por Unimed. exemplo, ele foi o chefe da primeira UTI da Unimed e me convidou para fazer parte do primeiro. Exatamente, trabalhei com ele para fazer parte do primeiro grupo. Então foi uma experiência muito boa, né? E naquela época. E você vê, e hoje, depois, quer dizer, a gente hoje está inaugurando, já inaugurou um mega hospital novo. Eu fiquei emocionado quando eu fui lá conhecer a UTI. Fiquei emocionado. Então. Porque hoje a gente tem o que a gente precisa e merece, né? Impressionante. Eu estava lá com você no dia que o Joel mostrou que ele até te chamou para poder ver aquela cama, né? Que faz prona. Eu fiquei impressionado. Maravilhoso. Hoje a gente tem um hospital que a gente pode se orgulhar muito, né? E o sono veio em 2005, 2006, né? 2005 eu fiz inscrição, mas era muito concorrido as vagas lá na psicologia da Unifesp, né? Do Instituto do Sono. E aí eu consegui entrar em 2006. E aí fiz, né? Cursei um ano de medicina do sono lá. E aí foi a virada de chave, que eu falei, cara, que sensacional. Foi quando a gente fez a polissonografia de papai, fizemos o diagnóstico de apneia grave, e aí ele começou a usar o CPAP nesse mesmo ano. Foi o primeiro paciente, né? Ele tá lá como o 001 do laboratório do sono lá da clínica. E aí ele fala, né? Ele falou até, né? Até pouco tempo atrás, quando ele estava aqui comigo, que o CPAP dava para ele, ou deu para ele, muito mais vida do que ele tinha antes, né? Ou seja, ele sofreu muito tempo sem saber que tinha um distúrbio respiratório do sono tão grave, porque a apneia dele era muito grave, e o quanto que aquilo devolveu a vida, né? Eu lembro da descompensação metabólica que ele vivia, com uma alteração glicêmica frequente, uma diabetes descontrolada, porque também nunca foi muito fã de dieta, né? Papai não era muito bom de hábito. Quando você regula... melhorou muito. Eu tô falando assim, até a gente com hábitos, sem ir ao médico nem nada, quando você regula o seu sono e você se adequa a uma rotina do sono, já muda tudo. Muda muito. E você vê na pessoa, você vê a pele, você vê isso, você vê aquilo. São mudanças que são realmente... Eu passei o quê? Toda atividade que eu vou ter. Primeiro que eu não marco quase nada de manhã, porque o meu sono mais pesado é de 4h30 da manhã às 7h30. Ali eu capoto. O seu e de todo mundo. O de 4h30, 7h30 tem que ser muito bom. Aí eu posso acordar, vai no banheiro, ver o celular, dou bom dia, falo com um, falo com o outro. Isso aí. E aí vivo. Aí depois, sempre assim, após assim, umas 4h30 da tarde, se eu tiver oportunidade de, às vezes não é nem dormir, é fechar os olhinhos e descansar uns 15, 20 minutos, também eu fico, aí também vai a noite toda, aí vou bem. Mas se você não tiver um hábito, uma regrinha do sono... Tem que ter. Dificulta. Hábito é porque a gente tem uma regularidade, um problema, na verdade, com a regularidade com os hábitos, né? E eu falo que... é muita informação hoje em dia. Eu comecei a desligar meio que o celular. Por mais que a gente não possa se desligar do mundo, tem hora que eu vou dar uma desligada, depois eu ativo. Computador já tirei do quarto. Multimídia do carro, já comecei também a não ficar mais tão paranoico, porque senão tudo você quer ir por ali. São coisas que você vai diminuindo para você chegar em casa já relaxado. Porque essa coisa da construção de hábito que faz com que a gente tenha uma medicina muito mais centrada na pessoa e muito mais preventiva do que ela hoje é, né? O que eu costumo falar muito e que eu acredito que a gente precisa caminhar muito mais nesse sentido com relação à prática médica de uma forma geral, é que a gente precisa fortalecer os hábitos das pessoas, porque a mudança de hábitos faz com que a gente tenha comportamentos muito mais adequados em saúde e a gente tenha resultados muito mais favoráveis. Eu não tenho discussão nenhuma, assim, eu nem entro nessa discussão, porque eu sei que se eu entrar eu vou ganhar. Vai ganhar, pronto. Porque assim, a construção de comportamentos adequados em saúde é o que faz a mudança de jogo de toda tudo. E qualquer situação clínica, da imensa maioria delas, né? É claro que algumas situações são mais catastróficas, mais drásticas, mas eu estou falando de doenças crônicas não transmissíveis. Quando eu falo de DCNT, né, de doença crônica não transmissível, se eu não mudar hábito, eu vou ficar sempre naquele circuito de remédio para poder aliviar uma situação que é crônica. Ou seja, eu não vou transformar o ambiente que me favorece ou não a desenvolver aquela determinada doença crônica. É um estudo que saiu agora, semana passada ou retrasada, na verdade foi um compilado do Nutrition 2023, foi um estudo sensacional mostrando que
a adequação de 7 ou 8 hábitos em saúde muda o jogo a ponto de pegar pessoas que foram veteranos americanos, né? Os veteranos americanos são uma corte absurdamente estudada, né? Tem os hospitais dos veteranos, que, ou seja, eles realmente... eles são fichados, né? Eles são acompanhados. É impressionante. Rotineiramente. E aí, esse estudo, que pegou um pouco mais de 72 mil veteranos americanos, mostrou que se esses veteranos americanos, uma parte dessa população, fizesse esses hábitos em saúde, que eu vou falar quais são, versus aqueles que tinham em torno de 40 anos e não faziam aqueles hábitos em saúde, o ganho desses hábitos em saúde foi de mais 24 anos. Caraca, de vida. Isso é uma coisa absurda. Isso é dramático. E quais são os hábitos em saúde? Não fumar, ter um sono adequado, então evitar tóxicos. Evitar tóxicos, a gente vai falar de evitar cigarro e evitar o uso demasiado de álcool. Certo. Dormir bem, quantidade e qualidade, né? Quantidade. Não adianta passar o dia inteiro dormindo e... Não, de 7 a 9 horas de sono e qualidade, né? Que seria continuidade, profundidade e regularidade de sono. Eles deveriam se alimentar bem. Então, esse grupo se alimentou melhor. Né? Então, evitar aquilo que a gente já sabe que... Bom. Quarto, questões de conexões sociais. Olha só que loucura. Relacionamentos e conexões sociais foi um fator protetor para essa população. Ou seja, a gente precisa cuidar das nossas relações. Relações em casa, no trabalho, relações familiares, relações na comunidade religiosa. Ou seja, a gente precisa ter relações saudáveis. A gente precisa ter movimento, a gente precisa de atividade física regular. Então, esses 5, somados a melhor controle glicêmico, né? Então, assim, evitar mesmo o risco de doenças metabólicas, né? Então, dislipidemia e desglicemia, né? Então, distúrbios glicêmicos, diabetes e dislipidemia. Ou seja, hábitos de vida associados a um outro fator que também foi interessante e discutido lá, que é o fator transcendência. Então, isso eu ia um outro exatamente fator sensacional. Cada vez mais a gente tem visto aqui, Gleison, teve a conversa com a Luísa primeiro, depois a conversa com a Jandiara, quer dizer, essa coisa de espiritualidade na saúde, essa coisa assim de... Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão entendendo que não dá para a gente estar apenas na matéria. Quer dizer, assim, não tem como você não colocar tanto a nível de trabalho. Quer dizer, você vê, a gente acredita tanto nisso, pessoalmente e profissionalmente, que a gente teve lá no Congresso de Saúde e Espiritualidade de Juiz de Fora. Quer dizer, isso não tem nenhuma relação assim com outra coisa, a não ser que você começa a cada vez mais ter essa vertente na própria vida pessoal, né? Quer dizer, ou seja, pelo que você falou aí, relações interpessoais. Sem dúvida nenhuma que um dos graves problemas que a gente tem hoje, que é a depressão, ela vai se piorar se não existir. Sim. A saúde mental como um todo, né? Como um todo. A gente vai ter mais ansiedade, mais depressão, mais transtorno de estresse pós-traumático, vai ter muito mais distúrbio de saúde mental, né? E o isolamento foi uma grande lição para a gente, né? Isso aí. A gente percebeu que o que as pesquisas sugerem é um aumento de procura por serviços de saúde mental em torno de 60%, foi o que aumentou, né? Depois o que a pandemia fez aumentar. Ou seja, o isolamento social é um problema que agora a gente já sabe que tem efeito na questão da saúde mental, óbvio, isso a gente já reconhecia, mas também tem a ver com maior risco de diabetes tipo 2 e mais risco de doenças cardiovasculares. Ou seja, isolamento social é fator de risco. Ou seja, acabou. Não tem acabou. Não tem como mais brigar com isso, né? E aí, olhando muito para essa coisa do que a gente tem que desenvolver nos nossos pacientes, nas pessoas que a gente atende, né, no nosso dia a dia, eu acabei organizando um pouco no que eu aprendi muito na medicina do estilo de vida, que é fazer com que essa regra, né, que é sono, eu sempre falo de sono, porque, sou médico do sono, né? Como é que eu não posso falar de sono? A gente já pensa no sono. Então, sono é a base da pirâmide, como uma habilidade a ser desenvolvida, porque muita gente não tem essa habilidade.
ou não olha para isso, né? O primeiro artigo científico que eu li sobre espiritualidade, né, religiosidade em saúde foi em 2017, no JAMA. E eu sempre tive muito ligado, porque é uma força de caráter muito grande para mim, a religiosidade, mas eu não tinha linkado isso de como eu poderia usar isso no consultório. E depois que eu li esse artigo, eu falei, cara, né, tem um horizonte se abrindo. E aí, bom, eu comecei a estudar um pouco mais isso e gostar muito disso. Eu tenho uma força de caráter muito forte relacionada à prática, né, da espiritualidade, da religiosidade. Isso é muito importante para mim e eu reconheço isso enquanto prática de saúde e prática de habilidade que eu preciso desenvolver no outro. Então, assim, quando eu falo de sono, aí em seguida eu falo de movimento, falo de alimentação, falo de conexão social e falo de transcendência, essa pirâmide é uma pirâmide que eu trabalho com todo paciente que eu atendo hoje. Assim, é difícil o paciente entrar no consultório e sair sem ter ouvido falar da pirâmide de saúde. E aí, além, eu acabo discutindo um pouquinho quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar com o estresse, que é indiscutivelmente o mal do século, né? A gente sabe que o estresse e a forma como eu lido com o estresse é indiscutivelmente o que me proporciona muito mais doenças crônicas não transmissíveis. E a forma como a gente lida com os tóxicos, né? Então cigarro, álcool... outras drogas. Porque tá também muito, né, dentro do... São os 7. Dentro do e eu acho que são as 7 habilidades que a gente precisa desenvolver na prática clínica do lidar com o indivíduo que procura a gente. Eu falo que a medicina do estilo de vida, ela também me proporcionou muito essa coisa de mudar o nome consulta. Porque eu acho que a gente precisa avançar no sentido de não termos mais consultas médicas. As consultas não podem mais ser somente informativas. Elas não podem ser mais só o que o indivíduo me usa como fonte de informação para ele, porque fonte de informação ele pode ter muito mais e melhor do que eu. No Google. No ChatGPT, então, é exatamente espetacular o que o ChatGPT pode entregar para a gente, né? Eu tenho usado bastante IA e tenho ficado encantado com o que eu consigo no ChatGPT. Então, o que eu entendo é que não basta mais o médico ser informativo. O que a gente foi treinado para ser é ser médico informativo. Se a gente continuar sendo informativo somente, a gente vai ser engolido, inclusive pela inteligência artificial. Eu acho que o que a gente precisa ser é que, de certa forma, o que eu buscava naquele momento, eu estava 1 ano e meio sem treino, eu fiquei 1 ano e meio, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei 1 ano e meio sem treinar. Eu fiquei 1 ano e meio sem ter hábitos de saúde. Eu fiquei 1 ano e meio usando mais álcool do que eu usava, porque eu acabava tomando vinho 3, 4, 5 vezes por semana, porque quando eu chegava à noite, Michele vinha com uma tacinha de vinho e falava, amor, para você relaxar. Certo. Por quê? Porque eu estava tão envolvido naquele problema que a única hora de relaxamento era quando eu comia 10 da noite com uma taça de vinho. Ou seja, eu quebrei totalmente minha rotina, que sempre foi boa. Ou seja, a quebra da minha rotina e dos meus hábitos de saúde, que de certa forma eu já tinha, eu perdi totalmente naquele momento e fiz um transtorno ansioso depressivo com burnout. Aquilo ali eu falei, não dá para ser desse jeito. Foi quando, né, essa minha colega psiquiatra falou, você precisa voltar ao que você fazia antes, que é a atividade física regular, porque a atividade física é um modelo que na psiquiatria do estilo de vida está muito embasada como prática regular, que vai mudar o jogo para você, então volta para a atividade física. Aí foi quando eu comprei uma bike, eu comprei um remo, porque eu não tinha coragem de sair de casa. Então, bom, né, para ir para uma academia em que estava todo mundo sem máscara, naquele momento eu não tinha condição para aquilo, eu não estava bem do ponto de vista né, de perceber e permitir aquilo para mim. Bom, então eu comecei a fazer atividade física em casa e foi quando as coisas foram sinalizando novamente. E aí eu recuperei o que eu sempre achei que é a base da nossa saúde, que é a construção de hábito, construção de comportamento, mesmo não estando motivado. Por quê? Porque mais do que motivação, eu preciso de disciplina. E eu costumo falar isso com os pacientes, assim, a gente pode não estar motivado, porque muitas vezes eu não estou motivado, tem vezes que eu estou cansado, que eu estou desanimado. Ontem, por exemplo, eu cheguei no consultório e falei, falei com a galera, meu time, né, hoje eu estou com energia baixa, porque tem dia que eu chego com energia baixa, tem dia que a gente tem uma energia baixa, tem dia que a gente percebe que a gente não está tão motivado. Mas se eu tenho 100% de disciplina, motivação não é nada. Eu sempre falo que eu tenho 2 bancos, né? Eu tenho dois pilares aí muito fortes para as minhas práticas diárias. Motivação e disciplina. Se está 100% motivação, eu posso estar 0 disciplina que eu vou fazer. Se está 0 motivação, mas se está sem disciplina, 100% disciplina, eu vou fazer. E é o que eu faço. Então hoje, né, em 2023, o meu propósito foi treinar todo dia. Então esse ano
Eu treinei todo dia até agora, dia 12 de agosto, com os lançamentos. Teve um dia que eu tive que viajar a Curitiba, São Paulo, eu não consegui treinar naquele dia. Então foi o primeiro dia do ano que eu não treinei. Que legal. Eu treino todos os dias. Isso faz parte da minha rotina. Hoje eu já treinei, ontem eu treinei, anteontem eu treinei. Se não treinar, sente falta o organismo? Eu sinto falta porque é igual escovar dente. Então, porque é igual dormir, é igual comer. Para mim, atividade física é rotina de vida. Eu tava tão bem, aí quebrei o pé em 3 pedaços. Você mentirou. Você encontrou comigo no hospital. Eu tava tão bem, assim, caminhar. Eu entendo que isso é modificador de vida. Eu entendo que isso é modulador de vida. Modulador de humor, modulador de pensamentos, modulador de controle de uma série de coisas. E para mim, controle é importante, né? Porque eu tenho uma péssima mania de tentar controlar tudo, né? Eu sou um controlador nato e aí eu tenho feito alguns esforços terapêuticos para perder um pouco isso, né? Porque isso é ruim demais, né? Assim, claro. Ter essa coisa do esforço do controle. E até isso a transcendência ajuda, né? Porque a transcendência, de certa forma, me coloca, quem controla mesmo não sou eu. E eu tenho alguém que controla muito melhor do que eu, que é ele, né? Claro. Então, quando a gente se conecta dessa forma, e aí eu voltei para a minha prática religiosa, que eu sempre acreditei muito. Então, nesse momento de dor, e aí foi junto também com algumas questões pessoais, né? Assim, a gente fez o diagnóstico de papai de câncer de pulmão, e aí foi tudo mais ou menos nessa época. Então foi muita dor ali que eu sofri, né? Assim, que por mais ânimo e por mais entendendo que ele poderia ficar muito bem, né? Com o procedimento cirúrgico e com a cura, com a imunoterapia, com tudo aquilo que a gente poderia... Porque o câncer não foi descoberto num estágio final, né? Foi feito um diagnóstico um pouco mais precoce. A gente teria uma perspectiva muito boa se não fosse a complicação cirúrgica. Mas aquilo bateu muito forte para mim, né? Porque eu controlava isso, né? Eu fazia tomografia anual, eu controlava de certa forma. E mesmo assim eu sofri uma rasteira da Covid, né? Porque ele ficou 1 ano e meio sem tomografar e nesse 1 ano e meio ele fez o câncer. Mas eu entendo que está tudo estabelecido, claro, né? E não sou eu que controlo. Então até isso me veio para mostrar que, na verdade, eu não controlo nada. Quem controla é ele e que cuida de tudo, de todos. E aí a minha aproximação com a religião católica e a volta para a igreja foi sensacional. Porque eu falo hoje com o Padre Gleison, meu xará, meu amigo, que eu hoje estou no lugar que eu mais gosto de estar. Que é ali... na homilia dele, que é sensacional, na prática religiosa que eu amo, que eu me sinto bem. Então, por mais que eu tenha conhecido outras práticas, né, e outras filosofias de vida, hoje eu estou num lugar que eu gosto muito. E isso é fundamental, né? Fundamental. Assim, isso é fundamental. Você vê, por exemplo, eu tenho formação, né, espírita, kardecista a vida inteira, né? Quer dizer, me sinto bem, mas o que acontece? No momento que eu tive de mais dor, em determinados momentos, no momento que eu tive acabei descobrindo um espectro bipolar, porque foi a primeira vez que eu entrei num fenômeno depressivo, quer dizer, eu procurei o Xangô e tive uma coisa que foi legal, foi bom naquele momento, assim, por mais que tivesse sido só no momento de dor, e quer dizer, óbvio, tenho a minha, mas soube e sei valorizar determinados... Quer dizer, hoje, namoro a Claudinha, que tem uma ligação com a religião evangélica de uma forma, assim, muito forte, muito forte. E eu com isso, tive a possibilidade de estar na célula, né, várias e várias vezes. Quer dizer, a célula dela é quinta-feira, eu não vou mais estar podendo estar, ela está até lá por causa da questão do podcast, mas assim, mas também conheci, talvez assim, de forma mais intensa, o modelo evangélico e tem uma valorização em relação a isso, assim, fantástica. Eu acho que cada vez mais a gente sabe e vê, né, que fora da caridade não há salvação mesmo. Sim. E fora dessa transcendência, fora dessa coisa de você... Porque senão as coisas acontecem porque vão acontecer, sim, porque não somos nós que controlamos. E se você não tem nenhuma... Aí é que... Não dá conta. Não dá conta, não tem como, né? Mas pra gente, pra eu acabar de entender, o super sono é o quê?
ele tem um mini mental, sei lá. O supersono, na verdade, ele surgiu então nesse momento, né, em que eu comecei a perceber, e aí a dor que eu senti me fez voltar e pensar que, na verdade, a gente não pode só pensar no remédio, só pensar na pílula, só pensar na mágica. Mas no processo. Uhum. Então, o supersono, na verdade, é o que eu escrevi com muito carinho, com muito amor mesmo, assim, com amor assim, amor de pai, caridade, né? Amor fraternal, amor que é essa dedicação que eu espero que quando as pessoas abrirem as suas páginas e lerem um pouco da minha história, a história de muita gente que eu atendi, eu conto diversos casos clínicos, que legal. Com uma linguagem, claro, apesar de ter 113 referências bibliográficas de estudos, né, e estudos científicos, na maioria das vezes com força epidemiológica, né? São 113 estudos traduzidos com uma linguagem para o público leigo. Né? Ou seja, para a pessoa que tem questões com sono e que precisa e deseja dormir melhor. Às vezes já dorme melhor, ou às vezes acha que dorme bem, mas quando vai ler o livro, existem pelo menos 12 QR Codes durante o livro, em que eu falo que o livro, o Supersono é meio que um livro que é para meio que a pessoa ler sentindo que eu estou ali do lado. Porque ela pode ouvir minha voz, ela pode ouvir o que eu acredito, ela pode, pelos QR Codes, desde testar a qualidade do sono, testar se tem sono de dia e se tem sonolência excessiva, testar... Olha aí, é aquilo que eu estava te falando. Eu tô nesse caminho. Qual é o cronotipo, ou seja, como você falou, né, Pedro? Assim, eu funciono mais de noite, mas por que você funciona mais à noite? Provavelmente você é um vespertino, como eu, ou talvez um intermediário, ou talvez um matutino, e aí a gente tem que dar preferência para isso. O vespertino pode trabalhar à noite. Claro. O matutino não faça isso, porque ele vai passar muito mal. Vai ter mais hipertensão, vai ter mais risco de diabetes, vai ter mais obesidade. O vespertino talvez tolere melhor. Isso é o que a gente já está sabendo, né, pelos estudos. Então, o passeio com os QR Codes, que de certa forma é um livro muito interativo, até mesmo quando eu falo de transcendência para promoção de sono, eu faço uma oração de Padre Pio, de Pietreutina, né, que é uma oração que o Padre Gleison dividiu comigo, e é uma oração extremamente poderosa, né, que pode ajudar a gente a dormir melhor. Eu faço meditação no livro, né? Então eu deixo três modelos de meditação que a gente pode fazer junto quando eu falo de meditação no livro. Tem a SMR, né? Que é essa coisa do como a minha voz pode induzir você a dormir. Então eu gravei alguns ASMRs que facilitam para o sono, né? Então é uma série de estratégias que eu coloquei ali, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivi, e daquilo que pode ser o processo para as pessoas entenderem que não é através de um remédio que a solução vai estar escondida. É através das mudanças que você precisa ter na sua vida, em termos de mudar seus hábitos e construir comportamentos mais adequados. Uma coisa que você estava falando que meu nobre amigo aqui falou que eu não gosto de ir para academia. Eu gosto de ir para academia. O malhar é outra coisa. Tudo bem. Mas eu caminho muito, ele sabe disso. Eu gosto, o meu hábito, se puder, eu faço tudo meu andando. Eu estaciono o carro e o resto sai andando. Mas eu tive um professor meu, isso lá foi em Rio das Ostras, um professor na academia, a academia ativa, a primeira academia que teve em Rio das Ostras, há muitos anos. Ele virou para mim e falou: Pedro, que ele é um dos sócios da academia, ele virou para mim e falou: vamos fazer um negócio? Eu disse: porra, você só consegue vir à noite e você já chega pilhado, porque você tá gravando um negócio, você chega para cá, depois você vai pro chalé, vai pro Chemichu, vai para não sei aonde. Tem dia que você já chega aqui até meio doidão, já bebeu um negócio, não dá certo. Termina tudo e, assim, nos dias de segunda, terça e quarta, você vem para cá, você malha comigo depois de meia-noite, 1h da manhã, vai otimizar, porque ele já tinha pesquisado algumas coisas. E realmente, de 1 às 3 da manhã, a minha energia estava lá em cima. E aí depois, quando dava 5 da manhã, eu dormia. Às 9 da manhã eu acordava, tomava café, enrolava até meio-dia e depois trabalhava bem. Essa coisa de ir à academia ali de 1 às 3 da manhã foi uma coisa que começou a me fazer bem. Depois perdi o hábito, enfim, substitui. Aí você vai... Mas era uma coisa que eu gosto. E muitos amigos meus no Rio, continuaram morando no Rio, lá ainda tem academias que funcionam de madrugada. Na Zona Sul e tal, na Barra. Então, o pessoal gosta de ir de madrugada. É um hábito. E todo mundo tem que...
é dormir de 7 a 9 horas por dia mesmo? Ou funciona se a gente conseguir dormir um pouco menos? Então, a gente tem essa coisa do cronotipo. Então, o cronotipo dependendo do tempo de melhor desempenho seu durante o dia, então eu vou ser um matutino extremo, matutino intermediário, vespertino extremo. Né? Então, esse é a divisão de 3 ou 5 cronotipos com relação à tendência à produtividade sua durante o dia. E a segunda divisão dos cronotipos é quando eu falo de dormidor curto e dormidor longo. Existe um percentual muito pequeno da população que é dormidor curta, ou seja, que dorme 5 a 6 horas por noite e fica bem. E existe um percentual também muito pequeno da população que é o dormidor longo, precisa de 9 a 10 horas de sono para dormir, porque se não dormir 9 a 10 horas não fica bem. A imensa esmagadora maioria, eu estou falando de mais de 90% da população, é um dormidor com tempo de sono normal, que seria esse, para o adulto, de 7 a 9 horas. Então, o ideal e o que é recomendado, de acordo com evidências científicas inúmeras, é que a gente não pode dormir menos do que 7 nem mais do que 9. Porque dormir menos do que 7 e mais do que 9 gera mais risco de doenças cardiovasculares, endócrino-metabólicas. Por isso que todo mundo sempre falou na média de 8 horas, né? Isso é uma coisa que a gente conhece. É isso. Para o adulto, essa é a média recomendada. Agora, o bom é ter um sono constante também, que aquele negócio de acorda, dorme. É aquilo que eu estava falando, né? Assim, a gente precisa ter sono regular, ou seja, eu preciso ter regularidade. Horários de dormir sempre repetidos e horários de despertar. Eu preciso ter continuidade, ou seja, não dá para ter um sono muito fragmentado. Eu acordo várias vezes à noite, eu tenho noctúria, faço xixi 4 vezes à noite. Sono ruim, provavelmente ronco e apneia, porque noctúria é uma queixa muito comum de quem tem ronco e apneia. Eu fiz a mapa da pressão arterial e minha pressão arterial aumenta à noite. Ausência de descenso noturno. Hoje eu atendi uma paciente com ausência de descenso noturno. Eu falei, você tem apneia do sono. Vou colocar daqui a pouquinho no Instagram. Certo. Ou seja, ausência de queda da pressão arterial à noite é risco de hipertensão grande a médio e a longo prazo. Primeiro eles começam fazendo hipertensão do jaleco branco, né? E aí depois eles acabam fazendo hipertensão persistente, né? E aí hipertensão resistente, porque os apneicos, 84% foi o que a pesquisa nossa lá do Fundão mostrou, que os hipertensos resistentes, aqueles que usam mais de 3 medicações sem controle ou mais de 4 com controle, elas têm a gente chegou lá a 83% de prevalência de apneia do sono nessa população de hipertensos resistentes. Isso a gente fez em 2015, quando eu publiquei o artigo, que foi quando eu defendi o mestrado. Então, ou seja, as pessoas usam 4, 5 remédios para pressão e nunca avaliaram se roncam se tem apneia, né? Ou seja, e 84% deles têm. Então é muito frequente. Então eu tenho que ter continuidade, eu tenho que ter profundidade, eu tenho que ter regularidade. Desses 3 fatores para qualidade, se a gente tem isso, a gente voa. Certo. Isso é o ideal. Bom, olha só. A gente sabe que Dr. Gleison é uma enciclopédia e tem... e tem assim... Não, porque são coisas muito, muito, muito atuais. Muito do dia a dia, muito conhecimento, mas a gente vai ter um tempo, né? Já é mais um marcado por parte 2. E ainda vai ter um convite para a Michele também, porque quando a gente traz a gente tem que trazer o outro. Aí na terceira vez é o casal. Até porque, poxa, mulher bonita... Lógico. Eu já tô ligando pra Sadia pra pedir patrocínio da Bessel, da Casal Margarina. Mulher bonita sobe a audiência. Toda vez que eu vou na vida, a audiência não além disso, hoje, né, é bem legal isso também, né, assim... Há um tempo, né, ou sei lá, durante um tempo, as pessoas associaram muito essa coisa de estética, disso e tal, com bobeira. Né? Assim, não é mais. Se associou a essa coisa fútil, etc. e tal. A própria Michele, as coisas que eu assisto dela e tudo, e o que a gente tem visto também de outras questões, isso hoje é medicina, boa medicina, e que tem trazido resultados de outras questões. A gente fala sobre saúde mental, né? Eu estou falando porque eu sou cliente, então assim, a gente hoje isso passou a se dar valor do ponto de vista de saúde, né? Porque assim, ninguém quer e não é para estar, ninguém quer estar totalmente sem a sua autoestima poder estar. Então, assim, essas coisas a gente vai conversar aqui, e ela, graças a Deus, também é um dos ícones em poder ter trazido isso e as grandes coisas para a gente aí.
Então, assim, a minha vontade é essa coisa. Muita gente pergunta, pô, Júnior, o que você inventou? Por que você tá afim? Eu falei, cara, eu tenho mais de 20 anos dessa coisa, 25 anos. Passei por... conheço... Pô, tá aí uma das coisas que eu acho que é um serviço, né? Para as pessoas. A gente poder trazer e mostrar que nesses últimos 20 anos em especial, a gente evoluiu muito aqui. Muito. A gente tem hoje um orgulho, né, de ter tanta gente que fala... Semana que vem a gente vai estar com o Rodrigo Loureiro aqui. Rodrigo é outro Gleison, né? Assim, ou seja, assim, é um cara que, além de ser amigo, irmão e tal, é um cara que é nossa referência no Brasil, né? Assim, hoje a gente tem em Macaé alguém que os caras saem de uma porção de lugar para vir aqui ouvi-lo, operar com ele no São João Batistazinho e tal, não sei o que lá, assim, porque ele está ensinando quer dizer, então é um grande orgulho, né? Pra gente. Gleison, olha só, primeiro te agradecer imensamente, agradecer pelo amigo que você é, pelo parceiro, por esse cara focado, centrado, e dar aqui as considerações finais, né? Como sempre, né? Eu vou deixar o Gleison fechar dessa vez. É um beijo no coração de todo mundo. Obrigado aí por vocês estarem interagindo, estarem falando. Hoje, no consultório, olha que legal, assim, no consultório, uma paciente chegou e falou assim, doutor, hoje tem, né? Hoje tem. Vê se o senhor corre aqui um pouquinho e tal, não sei o que lá, porque hoje tem. Então, cara, as considerações finais aqui. Um grande beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. O café da manhã é por sua conta, mano. Tá certo. Isso aí. É isso aí. Vou agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E a consideração final é que semana que vem, dia 26 de agosto, quarta-feira, eu faço uma masterclass sobre os ladrões do sono. Vai estar no Instagram. Essa masterclass é uma masterclass que eu convido todo mundo para participar, porque eu vou falar das questões mais importantes e mais prevalentes do sono, ou seja, quem é o ladrão que rouba o seu sono. E, ou seja, quarta-feira a gente assiste pelo Instagram. Pelo meu Instagram, né? Então, vai ser por ali, talvez transmissão YouTube associado. Então, é um convite grande para que as pessoas possam estar mais perto de mim através de uma abordagem que eu vou fazer do que a gente está lançando na quarta-feira, que é um curso sobre sono para as pessoas. Porque às vezes eu leio o livro, mas eu preciso de alguém para estar comigo durante esse processo. Então, eu vou estar à disposição ali e na quarta-feira a gente vai lançar exatamente essa oportunidade. Para as pessoas estarem junto nesse processo aí de curso, de mentoria, para que, a gente caminhe junto para dormir muito melhor, porque, indiscutivelmente, o sono é o nosso maior superpoder. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, por isso que é uma frase que eu criei durante a construção do livro e é uma frase que eu uso durante o livro. Então, o sono é o nosso maior superpoder. E a gente precisa olhar para isso com respeito e reverência que o sono merece. Correto. A gente vai se despedir. Muito obrigado, meu Gleison. Próxima invenção de moda é só me chamar, tá bom? Você sabe disso, que eu estou presente. Todo mundo em Macaé. Quero agradecer muito, porque realmente a gente teve... São momentos que a gente tem tido com todas as pessoas que vêm aqui. Depois das suas considerações, não preciso falar mais nada. Só me despedir de todo mundo e me preparar para o café da manhã, gente. Tchau. Valeu, galera. Boa noite.